que tava falando antes de ligar a câmera? Eu tava falando de como é que eu fiz esse setup aqui, porque ele é muito doideira. Porque, ó, eu tenho a câmera presa na minha mesa. A minha mesa sobe e desce, então ela fica presa na mesa, de verdade, assim. Aí na frente da câmera eu botei um teleprompter. Só que esse teleprompter, ele foi feito pra usar com o celular. Aí que eu fiz? Tem uma tela, que é de uma marca, não é Feelword, e normalmente o pessoal usa ela como retorno de câmera. Então você liga essa telinha na USB da sua câmera e você consegue ter o retorno da tela e tudo mais pra gravação. Só que o que eu fiz? Ao invés de eu ligar o retorno de câmera na câmera, eu liguei o retorno de câmera como um monitor extra do meu computador. Ah, entendi. E aí, fazendo isso, eu botei esse monitor extra no teleprompter de celular, porque o monitor é pequenininho, e aí eu consigo ver a cara da pessoa e usar como se fosse um monitor do computador. Então você tem três telas agora. Exatamente. As duas que eu uso, uma com Windows, uma com Mac, e a do meio fica ligada no Windows também, porque aí eu consigo conversar com a pessoa enquanto eu gravo a tela do Mac e tal. Porque aqui eu faço aquele esquema, né, de PC de stream e PC de jogo, que no caso o PC de jogo é o PC que eu programo. Entendi. Que é o Mac. Não, o meu setup é um pouco diferente, quer dizer, muito diferente, mas tem algumas similaridades. Eu tenho duas telas aqui. É meu setup de trabalho também. Quer dizer, meu setup de trabalho é o setup que eu uso pra... O meu também. Eu só adaptei pra ficar fácil de trocar as coisas. Exato. Não, mas eu tô gravando agora esse podcast no PC de trampo. Então, eu tenho uma tela aqui à esquerda, que é uma 1080. Boa. E essa 1080 eu uso porque... Hoje em dia, o desenvolvedor não tem mais tela zoada, né? Não, hoje em dia... Só que os usuários têm telas zoadas. Não telas zoadas, telas com menos resolução. Sim. Então é por isso que eu tenho essa 1080. Justo. E aí eu tenho uma aqui que é uma 1444, se eu não me engano. Só que essa aqui é 2K. E aí aqui é onde eu coloco a tela que eu tô olhando pra você agora, né? Ela tem a tela onde eu coloco meu código, só que eu sou meio cegueta, então a fonte fica gigantesca e tudo mais. Cara, mas sabia que eu sou contra essa opinião de achar que é meio cegueta por causa da fonte? Porque, na real, é melhor você usar a fonte grande pra ler os bagulho do que você acostumar anos lendo uma fontezinha pequena e você fuder sua visão mais... Porque quanto menor a fonte, mais você faz esforço, né? Pra conseguir ler o bagulho. Então. Eu já... Inclusive, esse é o meu lema oficial dentro da empresa, que eu sou um lazy developer. Então, eu tô otimizando meu tempo pra preguiça. E aí é por isso que eu não quero ter esforço nenhum. Já tenho esforço suficiente pensando no que eu tenho que codar. E aí, eu tenho... Esses dois monitores, eles estão em um braço articulado pra eu nivelar. Porque quando eu tô em pé, eles ficam numa altura. Quando eu tô sentado, eles ficam numa outra altura. Boa. Entendeu? Porque também eu tenho uma mesa que equilibra. Aí, nesse daqui, eu tenho uma luz, uma lâmpada... aquela mais fosca. Mais wide, assim, os focos. Não, mais fosca. É como se fosse uma LED com filtro na frente. Sei. Inclusive, isso aqui, as duas luzes que eu tô usando aqui, é a empresa que deu. Aí, caraca. Lembrando, a empresa que você trabalha, ela ajudou até os dubladores na pandemia, então eu bato palma pra ela. Não, a Netflix, a gente tem uma lojinha lá que você escolhe qual que é o seu setup pra você trabalhar, eles entregam na tua casa. E aqui eu tenho uma câmera, uma DSLR, em cima da DSLR... peraí. No braço do monitor tem um braço pra câmera. Justo. Te entendo, eu tenho isso também. Porque às vezes eu preciso ajustar a câmera e não quero ajustar o monitor. Sim. E aí, da câmera sai o ring. Sabe aquele encaixe de flash? Sei. Aí eu encaixo a lâmpada lá. Justo. E aí fica fechadinho. É bom que tem bastante espaço aqui. Se eu quiser colocar coisa embaixo dos monitores, né? Tem bastante espaço. Mas geralmente, se eu tirar uma foto aqui, vai estar lamentável. É cabo pra tudo quanto é lado. Eu aceitei que na vida a gente tem que abraçar os caos dos cabos. Outra coisa que eu tenho é celular velho. Eu gosto de colecionar celular antigo pra testar em device real. Eu fiquei sabendo essa semana que o iPod parou de ser... fabricado. De ser produzido. E eu tenho um iPod 2, cara, ainda. Caraca. Tem um iPod 2. Isso aí tem história. O iPod Touch, né? Uhum. Eu ainda tenho ele. Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Bom, a gente tá falando de tecnologia aqui, mas eu acho que não é sobre esse tipo de tecnologia que a gente veio falar, né? Exatamente. Sexta-feira, hoje é sexta-feira. Aqui, ó, 18 e 18. Mário Sotinho. Exatamente. Exatamente, 18 e 18 pra você, 14 e 18 pra mim. O Mário Sotinho é um cara que agora ele é um cara muito requisitado, então a gente tem que começar a gravar nesses horários alternativos, né? Que fica difícil.
Não, ó, em minha defesa, na semana passada eu tinha combinado de gravar, e aí deu tudo errado, e aí eu acabei sumindo. Comigo? Não, com a outra, com você eu não tinha combinado. Mas eu combinei hoje, a gente tá aqui, tá? Só pra deixar claro aí. Tudo bem. Eu acho que é por causa que ele agora ele é praticamente um nerdcaster. Olha só, que aí errado ele, isso aí. ele falou assim, quer saber? Eu não vou ficar falando com esses lower levels, esses mortais. Nada a ver. Will, eu não sei exatamente qual tópico você queria trazer pra gente puxar hoje, mas tem um que eu tô muito encucado e é um bagulho que tá me fazendo pensar muito sobre o futuro da profissão de quem trabalha com client. Olha só. Repara que eu não tô nem falando front-end. É o futuro de quem trabalha com client. Olha só, interessante você trazer isso, porque a gente tava discutindo, depois que a gente lançou o episódio 3 da série de TC39, que chamar essa série de TC39 vai pautar muita gente só para as coisas que são discutidas no plenário. Sim. E aí eu falei assim, por que não expandir? Porque esse papo é muito bom, eu acho que esse papo e o papo que a gente faz que a gente tá fazendo com os profissionais de Fang, atualmente são as coisas que eu tenho mais me divertido de fazer. Aí eu pensei assim, por que não chamar de JavaScript alguma coisa? E eu tava pensando em Deep.js, alguma coisa assim. Falei, não, caramba, eu tô colocando muito inglês na parada. Muito inglês. Tem que ser um negócio que representa uma expressão brasileira. E aí eu cheguei, junto com os meus colegas, né, que deram volta de I don't care. A gente chegou ao nome JS Boladão. Eu acho que o JS Boladão agrada muito, tá? Então é isso, então. A partir de agora, o nome dessa série vai se chamar JS Boladão, que vai abrir espaço pra gente conversar sobre outras coisas que não só a proposta TC39. Inclusive, ó, fica aberto, ó. 6 de junho vai ter o JS Boladão ao vivo, lá no canal Dev Soltinho, Mário e eu, conversando sobre alguma coisa que a gente vai definir ainda direito o que vai ser, mas vai ter. É isso aí. Fechou. Gostei. É isso aí. Que aí a gente, já que a HTTP 2003 parou de ser gravado, vamos ser o sucessor espiritual Tupiniquim deles. Exatamente. Eu gosto muito da ideia. É uma pretensão alta? É. Sim. Mas a gente pode sonhar. Opa, por que não? Mirar alto. Mas, cara, eu tava conversando com o Arthur, que inclusive é um amigo em comum meu e do Will, que já parou pra pensar que no passado a galera, sei lá, descobriu como fazer obra, beleza? Uhum. E aí tinha os engenheiros da época. E aí, pô, eles aprenderam a usar a régua, o esquadro, os bagulhos, o cimento e tal. E tinha galera que trabalhava com isso, e tinha galera que era muito fã disso. Eu acho que a galera do HTTP 203 é o equivalente, sei lá, velho, a maçonaria do front-end, velho. Ou da programação. É sério, porque, tipo assim, a gente curte o bagulho num nível que é legal só saber. Tipo, você não gosta de saber porque você vai usar no seu trampo amanhã. O que você faz no seu trampo, tudo bem, você faz no seu trampo. O que eu faço no meu trampo é React. É isso, tá ligado? Agora que nem hoje, esses dias eu tava testando Rust rodando com WebAssembly do navegador. Eu vou usar isso no trabalho? Não. Provavelmente eu seria talvez demitido se eu sugerisse. Que da hora. Não, peraí. O que você tá testando nisso? Agora eu tô genuinamente curioso. Cara, a minha proposta é a seguinte. Eu tô muito fortemente acompanhando os últimos papos que surgiram de coisas envolvendo WebAssembly. Uhum. E recentemente teve uma palestra, eu não lembro qual foi o exato evento que teve, mas que o pessoal mostrou um projeto chamado PyScript. Ok. E você chegou a ver esse projeto? Não, mas eu sei exatamente do que se trata e por estar rodando em WebAssembly eu sei como é que funciona. Cara, então, olha que bagulho doido. Uma coisa que eu acredito muito é que pra tecnologia evoluir, a gente tem que conseguir reaproveitar o que a gente já tem. Uhum. Eu acho que no back-end, com a arquitetura de microserviços, é mais fácil fazer isso. Aí você fala, por quê? Porque a gente discute muito usar a tecnologia certa pra resolver o problema certo. Uhum. Então, no back-end, vamos supor, se você quer fazer um processador de imagens ultra fudido, a Globo fez em Python o Tumblr. Uhum. E deu super certo. O New York Times usa, uma galera usa. Aí depois de um tempo, o pessoal do Discord foi lá e lançou um deles, em Go, que dado vários benchmarks, é mais rápido que o Tumblr. Uhum. Pelo menos na época que eu tinha visto, não sei se teve alguma mudança e tal. E aí, pô, se você tem uma API que processa imagem, você consegue só trocar essa parte de trás e botar um novo serviço e tá resolvendo o problema com a melhor qualidade até o momento. Uhum. Dado que você vai ter que ter gente pra dar manutenção e tudo mais, enfim. Ignora esse ponto. O ponto é, já existe uma solução pronta, open source, que você consegue usar pra isso. E eu acho muito doido que, com o WebAssembly, a gente vai começar a ter uma fusão de mundos rodando na web. Então, por exemplo, sei lá, você poder rodar, eu não sei se tem, eu acho que eu posso até falando merda agora, mas sei lá, o ImageMagick dentro do browser. Você rodar a otimização de imagem no nível muito fodido, dá pra fazer. Sem precisar bater no servidor externo. Dá pra fazer. Rodando direto no cliente ali. Uhum. O lance do PyScript.
imagina você poder reaproveitar várias bibliotecas de machine learning pra você conseguir botar dentro de um browser, e aí a pessoa que tá estudando, enquanto ela lê o livro, ela consegue rodar o código que tá rodando dentro do browser dela, sem precisar ter um servidor externo processando essa parada e tal. Então, eu acho que isso abre um potencial de inclusão de tecnologia muito bizarro e de reaproveitamento triplamente bizarro, porque você tá pegando todo o potencial que as coisas têm e dando a possibilidade delas serem acessíveis, tanto a nível de desenvolvimento, quanto a nível das pessoas poderem usar via um browser, sabe? Concordo 87,5% do que você falou. Eu vou te explicar da onde vem os outros 12,5%. Nossa, eu consegui fazer matemática de cabeça, que maravilha. Lembrando que eu tenho mais uns pontos legais pra trazer ainda, que envolve até cloud gaming. Então, se você quer um cloud gaming... Como que o cloud gaming poderia funcionar do jeito certo? Escuta até o final. Olha só que interessante. O que você falou faz todo sentido, mas você tem... Aí eu tô indo na parte de low level mesmo. Então, toda vez que você muda de tecnologia numa plataforma, ou você muda de plataforma numa tecnologia, eu não sei se eu tô falando isso correto ou se eu tô falando besteira. Eu entendi o seu ponto. Tipo, o Python é feito pra rodar no esquema tradicional dele instalado na sua máquina e você tá fazendo ele rodar. Eu queria falar de uma forma mais genérica, mas vamos uma forma mais específica. Toda vez que você rodar o Python no browser, o browser, ele é powered by JavaScript. Justo. A parte dinâmica, né? E o WebAssembly. Só que quem é que faz o Glue Code hoje? É o JavaScript. No momento que a gente tiver o WebAssembly como parte da plataforma, aí eu acho que faz mais sentido o que você falou. Porque hoje, você delega, você starta um WebAssembly a partir de um JavaScript. Justo. E aí você manda o input pro WebAssembly. Quanto mais processamento você tiver do lado do WebAssembly, melhor. Porque quanto mais você cruzar essa ponte do JavaScript pro WebAssembly, você paga uma taxa. E essa taxa é performance. Justo. Quando você usa PyScript, não é só o script Python. Você tem que shippar toda a runtime de Python no WebAssembly. Sim, isso é coisa pra caralho. Entendeu? É isso que eu acho. No final, seria muito interessante pra mim que essas outras... É que eu acho que é menos factível com tecnologias que não seja fortemente tipada. Mas, por exemplo, vamos levar Rust, que eu acho que o Rust, pra mim, é o melhor candidato a isso. Imagina que você tem um Rust, que você consegue ter um compiler target, você hoje tem, né? Você tem um compiler target do Rust para WebAssembly. Então ele vai compilar todo o código pro WebAssembly, e quando você shippar, você vai shippar muito pouco ou quase nada de runtime, entendeu? Assim como C. E só lembrando que já tem um esquema com Rust, que é o YEW, que é um projetinho que eu tava dando uma olhada esses dias e eu achei bem incrível. É YEW. É uma porrada, cara. Mas não, é que esse eu vi que parece que é o mais queridinho da galera, assim. Ah, é? Fala de novo? É YEW. YEW. Ah, tá. Inclusive, eu acho que teve um cara da Netflix que fez uma live stream fazendo um web server com esse negócio aí. Se eu não tô enganado. Ah, não, tem um cara que ele é bem famoso. Eu não sei como esse cara consegue trampar e fazer live stream. Cara, tem hora que, sei lá, 11 horas da manhã, ele tá fazendo live stream aqui, cara. Bizarro. Eu posso falar que eu tenho um problema com fazer coisas de manhã, porque se eu começar a fazer algo que eu tô estudando de manhã, a chance de eu ficar empolgado e o dia inteiro ficar pensando nessa merda é muito grande. Então eu faço exercícios de manhã e loucuras técnicas à noite. Ah, legal. Que tipo de exercício você faz? Tô curioso agora. Cara, eu tô fazendo funcional. Você é o adepto ao kata? O quê? Ao kata? Não. Ah, tá. Tipo, você fala kata de luta? Porque tem um pessoal que ele faz esquema de kata só com código, entendeu? Que você faz repetições, tipo, você tem exercícios que você vai repetindo e que a repetição vai te trazer excelência. Aí você... Não. Por isso que quando você falou que você faz exercício, eu pensei que era esse tipo. Ah, não. Quando eu falei exercício, tipo, exercício de exercício físico mesmo, assim, tipo, se eu fizer... Porque, assim, pra mim, isso é um bagulho que eu hoje em dia falar... Assim, é mais fácil eu fazer o que eu vou falar agora, porque eu já programo há muito tempo. Mas, às vezes eu gosto só de fazer um código que não faz sentido nenhum. Eu quero fazer um contador em Rush. Entendi. Porque foda-se, porque me deu vontade de fazer. E aí eu vou lá, faço, termino. E eu não mexo mais naquilo. Depois de um tempo eu volto e tenho que fazer outra coisa. Entendi. E aí, no meu caso, o não fazer continuamente me dá um descanso ali de quando eu volto, eu tenho novas ideias e eu vou explorando de um jeito diferente. Entendi. Foi assim, por exemplo, que estudando Flutter, espaçadamente, eu criei várias libs e resolvi vários probleminhas que, quando eu batia nele, ao invés de eu ficar insistindo, eu parava e voltava 3 dias depois. Aí quando eu voltava, eu tinha lido algum exemplo, visto alguma coisa, e aí me ajudava a progredir mais rápido, assim.
Ah, faz sentido. Todo sentido. Não insistir no problema. No começo antes da gente fazer esse desvio de pauta gigantesco, você tinha falado que você tinha alguma coisa que você queria falar que é uma preocupação que poderia revolucionar ou mudar totalmente o client, desenvolvimento client. O que seria isso? Cara, eu acho que é a entrada... Assim, eu entendo que o WebAssembly tem esse custo, mas a entrada do WebAssembly na web pode mudar muita coisa, assim. Ah, concordo. Porque uma coisa que um projeto, por exemplo, que eu venho acompanhado muito é o Flutter Web. Acho que eu até comentei dele um tempo atrás, outras coisas aí que eu tava testando e tudo mais. E aí eu vi que o pessoal do Google tá puxando uma spec para que uma aplicação diga pro browser como que é a árvore de acessibilidade dela. Entendi. E aí você tá tipo... Você que tá ouvindo aqui, você deve tá tipo... Tá, mas o que isso quer dizer? Pensa que quando a gente bota o HTML lá, não só o DOM é gerado, né? E aí ele gera tanto a árvore dos elementos, quanto a árvore do CSS, e ele monta a render tree e monta tudo na sua tela. Mas pra você conseguir ter interação de tab, de navegação por... Quando você dá espaço, ele clica no botão, algo do gênero assim. Tem uma configuração de acessibilidade que o browser tem ali também. E a ideia desse spec é que você possa passar essa árvore, mesmo que você não tenha DOM rodando. Então você consegue, por exemplo, pegar uma aplicação que ela tá só no Canvas, e você consegue fazer esse Canvas ser acessível de alguma forma. Interessante. E isso é muito doido, porque, cara, isso abre margem pra você fazer Hardware as a Service. Hardware as a Service. Como? Agora você me pegou. Me dá um exemplo. Tipo o GitHub, Pensa que o GitHub tem aquele esquema de você pegar uma máquina deles pra conseguir processar o seu projeto que você tá rodando. Uhum. Então você faz meio que stream da máquina, né? Uhum. Só que ainda assim, o VS Code precisa estar programado, precisa estar rodando no seu browser ali. Uhum. E aí, com isso, você consegue ter todos os atalhos de acessibilidade, todas as coisas, porque o VS Code está construído para rodar no HTML ali. Se você consegue passar a árvore de acessibilidade, você pode configurar que essa máquina que está streamando a tela, ela informa para o cliente que está consumindo como que tá a acessibilidade naquele momento ali. Ele faz um snapshot do que é possível ali na tela e passa via rede. Então você consegue ter interação via browser de uma máquina terceira, como se ela estivesse rodando na sua máquina, com todo o feedback de acessibilidade, outras coisas assim. E isso escala pra cloud gaming, pra você conseguir fazer edição de vídeo. Você aluga uma máquina super fodida pra conseguir editar, ela tá rodando um streaming ali, mas você tem todos os atalhos com precisão perfeita, porque você tá recebendo essa árvore pra conseguir atualizar ali. Claro que assim, quando você for implementar isso, vai ter um monte de percalços e tretas, mas eu acho que abre um potencial muito grande pra, sei lá, o browser ele vira uma porta pra você conseguir alugar hardware e fazer as coisas, que hoje já tá acontecendo com o jogo, por exemplo. E conforme essas tecnologias forem evoluindo no futuro, a gente vai ter uma possibilidade muito grande de ter outras integrações. Você tem o link da spec ou da proposta pro pessoal que tá ouvindo a gente poder acompanhar? Porque eu achei bem interessante, viu, cara? Isso tá totalmente no meu ponto cego, cara. Eu não sabia disso, não. Eu vou pegar aqui, ó, peraí. Então, em vez de você fazer você fazer um mapeamento dessa árvore de acessibilidade em memória e por aplicação, você delega isso pro browser. Isso. Você delega pra plataforma. Ó, eu vou te mandar agora aqui, Will, no seu Telegram. Mas se você que estiver ouvindo aqui, ó, é wicg.github.io/AOM. Os caras do Google estão folgados, estão querendo mudar tudo agora. E aí é Accessibility Object Model. E assim, o que mais me fez ficar encucado com isso é, por exemplo, o Google tá puxando isso porque faz sentido pro Flutter Web, né? Só que tem gente da Apple participando também. Eu tava muito sem fé de que isso ia pra frente. Eu tinha visto isso antes de aparecer no Google I.O., que aconteceu esses tempos, né? Eu vi na trilha de Flutter lá. E aí eu tava muito sem fé disso. E aí eu fui pesquisar e eu vi que tem gente da Apple junto. Tem o James Craig lá no meio. E tem uma galera da Mozilla também. Ou seja, me parece que, tipo, não é só o Google tentando fazer o push porque eles querem trazer um bagulho deles. Ah, entendi. Não, mas... Me parece que por ter mais gente junto, facilita, sabe? Tipo, tá. Não quer dizer que isso vai virar e que, pô, amanhã vai ter isso, não. Mas eu achei interessante. Vai ter que implementar os navegadores e tudo mais. Eu achei interessante, assim. Mas isso aí não é... Isso aí é por ser plataforma, WCAIG, não, WCIG, qual que é o nome do... Eu esqueci o nome. O WTA, alguma coisa assim. É um outro comitê, né? Que é mais... É o Web Incubator Community Group. O Web Incubator, WICG, isso aí. Mas fala, Will, você participa dos working groups. Você tem mais... Eu só participo de um. Respaldo que eu pra falar disso. Eu participo só de um e ainda sou padawan ainda por cima. Tem uma coisa que eu queria comentar aqui, que é a proposta que eu tô trabalhando.
Eu tô trabalhando numa proposta que eu ia apresentar agora em junho, só que por conta do trabalho, eu acho que eu não vou ter tempo de finalizar a tempo pra mostrar em junho. Eu acho que eu já dei alguns spoilers em episódios anteriores. E agora, que eu tô começando a escrever, eu tô subindo algumas dúvidas, e aí eu vou primeiro apresentar o que eu vou propor lá no T79, provavelmente em setembro, porque eu não vou ter tempo agora em junho. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, falem comigo. Quando você está trabalhando com JavaScript, você, em algumas não tanto no client, mas muito no server, você precisa recuperar ou ser resiliente a erro, né? E a forma que a gente tenta ser resiliente a erro é interceptando exceptions. Porque quando você intercepta exceptions, elas não vão estourar lá no client. Vamos dizer que se você tem uma exception que você sabe que o usuário ele pode se recuperar dessa exception, você pode tentar interceptar e tentar de novo a requisição que deu errado. Se é uma exception que não dá para se recuperar porque o estado do usuário é um estado inconsistente ou um serviço não está disponível, você pode mandar uma mensagem amigável para o usuário. Se você não faz isso, o que vai acontecer? O usuário vai receber aquela tela amarela, ou tela azul, ou tela laranja, que seja a cor da tela do erro de server, né? Sim. Que não vai dizer muito para o usuário. Ou o browser vai retornar um 404, ou um 503, que seja. Mas o que eu tô falando não é HTTP, né? O que eu tô falando é JavaScript. Como é que a gente faz isso hoje? A gente tem o famoso try-catch. Você pode ter um try-catch que espera um erro de uma função que ela não quando ela tem um erro, ela não dá o throw do erro, mas ela retorna o erro, e aí você dá um throw, e aí uma outra instância vai interceptar e por aí vai. O problema é quando você tem um sistema que ele é um pouco mais complexo e você tem vários tipos de erros que pode acontecer na execução de uma chamada ou na execução de um código, e você quer diferenciar os tipos os tipos de recovery que você quer ter para cada branch do seu código, ou para cada erro que você recebe, certo. Você tem que dar um try-catch. No catch, você tem que pegar uma variável E, e para cada tipo de erro, você tem que dar um instance of. Sim. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou tentando fazer o login de um usuário, e aí eu estou tratando de login desse usuário no servidor. Vamos dizer, para deixar esse exemplo mais simples, que eu estou tentando tratar 3 erros. Formato do usuário ou senha inválido ou usuário não encontrado, né? Vamos dizer que tem essas duas. E vamos dizer que o Upstream Service, ou seja, os microserviços que eu estou me conectando, eles vão me retornar um exception de algum tipo. E aí eu tenho que reagir para esses dois. O que acontece hoje em dia no JavaScript? Eu tenho que dar um if, e aí eu tenho que ir lá, if e instance of, aí o meu custom erro. Aí eu faço recupero para o usuário não ou, por exemplo, eu só posso criar uma mensagem de erro diferente, né? E aí eu posso dar um else if instance of user not found error, aí eu coloco uma outra coisa. O problema é que isso, quanto mais você aumenta os tipos de erros, mais verboso vai ser o seu if else, né? O que eu vou propor é o que se tem em outras linguagens, né? Que é um catch-guard. O que acontece? Nas outras linguagens de programação, que não JavaScript, na maioria delas, você tem um catch, e aí você tem uma forma de você dar um type check do erro. Então você faz assim, catch e as user not found. Aí depois você tem um outro catch, e as user invalid. E por aí vai. E o que acontece, qual que é o benefício disso? É que para cada uma dessas, você tem primeiro que você melhora o Developer Ergonomics, né? Porque cada branch de código vai tratar só um tipo de erro, então você não tem aquele código confuso com um monte de if, né? E um monte de tratamento repetitivo. E o segundo benefício é performance, né? Porque eu só vou executar um catch guard desse chain. Eu executo um e caio fora. Não vai, a ideia não é fazer igual, como é que fala? Switch case. Vai ser igual, tipo, pattern
Pattern matching. Eu tô com pattern library porque eu tô trabalhando com o pessoal de design system, desculpa. Tá tranquilo. Pattern matching. Deu pra entender mais ou menos o conceito? Na verdade é o seguinte, eu tô explicando o que todas as outras linguagens têm e o JavaScript não tem, né? No final. Certo. Eu vou ser sincero que eu tive pouca interação com essa parte de type guard. Eu vou até dar uma olhada aqui pra ver se clareia um pouco mais. Eu tô trabalhando nele ainda, espero que quando a gente colocar isso no ar, ele já esteja completo, né? Que tem algumas coisas... Porque sabe o que é interessante? Você fala, então é simples, né? É só você colocar esse negócio aqui e tá tudo bem. Aí você vai na especificação do cat. Eu vou mandar pra você a especificação do cat. E aí você vai ver algumas coisas bem interessantes. Do tipo, o bind property, ele pode ser used ou awaited. E aí foi aí que eu travei. Falei, caraca, mano, como é que... Qual que seria o caso de uso para um código que seja... Não, yield é tudo bem, mas um código que seja awaited. Você tá esperando aí você ver o erro. É porque se você rodar o try catch dentro de uma promise... Se você rodar dentro de um den, você fez... A função do den é async, e aí você fez try catch lá dentro. Não, mas aí ele é assíncrono. Lá dentro é síncrono. É assíncrono pra fora, mas lá dentro é síncrono, não é? Então, aí eu travei por causa disso, né? E aí eu vou conversar com o nosso amigo... Nossa, pera, eu não posso dar wait dentro de um cat numa função que é async? Pode, pelo menos o que diz aqui. Não, se puder faz sentido, é o que eu espero. Você pode dar yield também. Yield eu entendo. Que a partir do momento que você faz de conta que você tem um generator, a partir do momento que você tem o generator, e aí você tem um cat, e você quer mandar esse cat pra fora, então você dá um yield no... Bom, que seja. Enfim, vida que segue. É isso que eu vou conversar com o Neil Balter, porque ele tem muito mais experiência nesse que eu, pra ver o porquê desses casos de uso. Porque aí eu preciso entender se eu preciso. Eu acho que é nisso que eu tô travado no momento. É por isso que eu não vou entregar a proposta agora. Em breve. Em junho, porque eu não quero receber essas perguntas e não saber como responder, né? Então eu vou conversar com o Neil Balter pra tentar me ajudar, né, nesses casos de uso, né? Justíssimo. É isso, essa é a coisa que eu quero... Bom, o que vocês acham, né? Eu acho legal, principalmente do ponto de vista que, olha só, eu vou ver os tambores aqui agora. Tratamento de erro é um bagulho que eu vejo a galera falar pouco. A gente, sei lá, se você for pegar pra ver, agora é verdade, as pessoas aprendem, sei lá, normalmente o curso mostra o happy path, ele não mostra quando dá merda. Uhum. E é quando dá merda que a galera lida mal. Então eu acho que talvez até um ponto pode ser legal, olha só, até contribuindo aí, quando a gente for fazer a nossa live lá, a gente pode pegar uns corner case corno desses e mostrar formas de lidar com erro, básico, assim. E aí a gente ir mostrando como que se fosse no approach seu, como que a gente poderia resolver, assim, sabe? Pô, batendo no serviço, igual a gente foi trazendo aqui no começo, batendo no serviço, botando outra coisa e tal. Porque eu sinto que hoje muita gente faz só um tratamento genérico e lida no final e é isso aí, sabe? Eu acho que geralmente, assim, geralmente o pessoal dá um try catch e no catch ele falou, deu erro. E aí, foda-se o tipo de erro, né? Ou tem um pattern que o pessoal usa bastante, que você cria o error, e o error você põe um message, e aí você dá um e.message, você dá um return do e.message. Ou você faz isso e você comba com, por exemplo, um sentry. Então você pega e joga pro sentry o objeto com o stack trace e tudo mais, e aí você não lida no seu código. Você deixa o erro acontecer do pior jeito possível, pegando a mensagem original. E só loga. E só loga pra você lidar com log. Mas aí, né, pra ter log você tem que ter dinheiro também. É verdade. Log é um... Log não é barato. Dependendo... exatamente. Dependendo do quanto de coisa você quer logar, mano. Se for erro e o seu código dá bastante erro. Sei muito bem que é isso. Olha aí, freguesia. São as deliciosas pamonhas de Piraci. Brincadeira, Muralzinho! Chegando na sua área. Não são pamonhas, mas são os nossos patrocinadores, Kate. É isso aí, os nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a manter esse podcast maravilhoso, trazendo conteúdo de qualidade aí durante todos esses anos, né, Edu? É isso, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, né, tio? É o puro creme do Pinho Verde, não é não? Olha a pamonha, olha o curau. Eu acho que isso daqui foi de 0 a 100 muito rápido, gente. Alô, dona da casa, olha a pamonha, olha o curau.
Mas é isso, vai pamonha, vai Curau. Vai os nossos patrocinadores ajudando a gente aqui a manter essa bagunça organizada que é o nosso DNE, né? Essa baguncinha gostosa, essa baguncinha, né, bem feita, né? Então... essa mistura de baguncinha com conteúdo de qualidade, é isso, né? É isso. Já foi menos organizada, né? Agora tá ficando organizada a parada. Tá outro nível. DNE, aguardem novidades aí. Mas enquanto as novidades estão surgindo ao longo do tempo, nós vamos ouvir aqui um pouquinho da palavrinha dos nossos patrocinadores. E é bem provável que você já ouviu falar da Revelo. A Revelo é uma empresa, é uma plataforma aí de contratação de talentos, né, em empresas, onde você se cadastra uma única vez e você recebe aí convites de empresas incríveis para trabalhar. São elas que vão até você, né? É meio que uma inversão aí da busca de emprego. E principalmente a nossa área que está super aquecida, vale muito você se cadastrar lá no revelo.com.br e poder participar aí de possíveis processos seletivos. Um dado interessante é que a Revelo tem mais de 20 mil empresas. Então, vale muito a pena se cadastrar e de repente você pode achar seu próximo emprego dentro da plataforma. Então, não esquece, revelo.com.br. Bom, você tem outra coisa que você quer falar ou eu posso introduzir o meu próximo assunto? Eu acho que você pode introduzir. Porque dependendo, eu prefiro você dar o seu spoiler do começo, revelar o spoiler do começo, porque se eu introduzir o que eu quero introduzir agora, talvez a gente vai demorar bastante, esse episódio vai ficar bem longo. Não, do começo eu fui trazendo, assim, acho que é mais o lance todo que eu tava muito empolgado com a possibilidade que o WebAssembly vai ter no futuro, de, sei lá, você importa um componente e ele traz um bagulho de Rust pra sua app, você importa outro, ele traz um bagulho de Python e você facilitar aprendizado com isso e várias outras coisas. Eu acredito. Eu acho que é isso. Talvez nem seja tão fodido assim, mas só de você poder aprender sem precisar instalar nada, eu acho que tem um valor muito grande, assim, sabe? Você sabe que eu entrei pra Netflix indiretamente por conta de WebAssembly. Olha só. É verdade, foi uma talk sua que você foi... Isso, foi uma talk sua. 2017 fiz uma talk sobre o WebAssembly, na época que o WebAssembly era tudo mato, e nessa que eu conheci o Jam, que me convidou pra aplicar aqui. A última coisa que eu queria entregar hoje, já que a gente tá no espírito de JavaScript... Sonhador. JavaScript sonhador. JavaScript sonhador, JavaScript boladão, é Integrables. Por quê? Eu me lembro que você tava falando um dia desses aí, você falou, cara, eu não sabia que dava pra você fazer um interval de objeto. Foi. E aí eu acho que nessa eu tive uma ideia, tipo, meio que fazer um crash course de 15, 20 minutos sobre o que é intervals no JavaScript. Como é que eu poderia falar intervals em aportuguesado? Acho que é iteráveis. Interáveis, tá bom. Iteráveis. E aí eu acho que é legal o iterável, porque aí tem muito lance de você iterar sobre alguma coisa, né? Que você ir passando por um. Exato. E até linka com a variável i do índice quando a gente faz o for. Isso eu acho cagadinho. Cara, se você ensinar for pra alguém usando i... Por favor, introduza o assunto. Se você usar for pra alguém usando i como variável, e se você tá ensinando, eu acho que você tinha que apanhar. Porque a pessoa nem sabe o que ela tá fazendo e você usa um nome abstrato pra ensinar pra ela. Bota índice. Índice ajuda muito as pessoas a entenderem o que ela tá fazendo ali. Porque é o índice do array... mas você pode falar que é o id índice. É o id índice. É o id índice do array ou lista ou iterável que você tá mexendo aí. Mas iterável não tem necessariamente o índice, né? Nem todo iterável tem um índice. Ou tem? Mas você tem se você tá iterando, você tem a contagem, pelo menos, né? Até onde eu sei, não. Até onde você sabe, não? É verdade, né? Não, é verdade, ó. Eu já falei merda aqui, porque se você faz um iterável que seria com, sei lá, com for of, você não tem acesso ao i, Exato. Você só itera pelo item, e a implementação dele por debaixo dos panos pode ser algum bagulho que vai estar, sei lá, randomizado, ou seja lá o que for. O seu protocolo pode implementar pode ter o conceito de índice, mas não necessariamente quem o consome tem. Will, eu acho que a gente começou sem querer muito bem. Porque é isso, né? Quando você fala iterável, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o array. Sim. Mas o array é o iterável, mas nem todo iterável é um array. Correto. E aqui eu acho que a gente seta a base pra começar a poder falar dos próximos assuntos. Exato. Boa.
Então, assim, eu já fiz uma talk sobre isso antes da pandemia. Porque na época eu meio que, pela conversa que eu tinha com meus colegas de trabalho na época, eu tinha percebido que todos sabia que existia, mas meio que não tava muito por dentro de como funcionava. E eu acho que os interáveis do jeito que eles são feitos no JavaScript, eu acho que eles têm bastante propriedades únicas que eu acho que as pessoas poderiam se beneficiar dela. E eu espero que uma pequena parcela das pessoas que estão ouvindo a gente, no final dessa discussão, vão entender o porquê que o pessoal usa generators para Saga, React Saga. Olha aí. Talvez algumas pessoas vão ter um gotcha nisso. Eu vou dizer que eu vou dizer que eu não sou uma pessoa que foi mega entusiasta nos sentidos, mas eu tenho uma conclusão simples pra mim que eu acho que a gente pode usar como base pra explorar. Por favor. Uma das coisas legais de você poder ter o iterator é que tanto faz a forma da estrutura de dados que você vai estar usando por trás, né? Tipo, na hora que você retorna, você pode retornar o array, que é mais fácil de trabalhar, por exemplo. Na verdade, você vai ter operadores no JavaScript que vão transformar o seu interável no array. Isso, no array. Isso. Mas eu falo tipo assim, vamos supor, você tem uma lib, beleza? Aham. Aí, por dentro dela, por algum motivo, é melhor você usar um map, é melhor você usar um set, um hash map, alguma outra variação de iterável. Mas quando você devolve para a pessoa que vai estar usando sua lib, você não quer que ela lide com essa complexidade. Então você consegue ter essa abstração de generator lá dentro, e aí quando você devolve em array. Perfeito. Eu tô aqui só puxando rapidamente. Porque enquanto você puxa aí, né, lá no meu canal tem 2 vídeos onde eu falo de estrutura de dados. E eu acho muito engraçado que, principalmente quem vem da web, tá muito acostumado que você vai usar array pra tudo. Mas você tem que pensar qual que é o problema que você tá tentando resolver. Que, inclusive, esse é um dos pegando a frase do Will, é um dos gotchas de muita entrevista de emprego, né? Porque, por exemplo, se eu te der o problema, você precisa... Eu tenho uma lista de números e eu quero que você elimine todos os números repetidos. Você pode pensar, eu tenho uma lista, então array, né? Então eu vou percorrer essa lista e vou fazer um código, um loop geral. Tá certa essa implementação, ela faz sentido. Só que se você for pensar computacionalmente para resolver esse problema, já resolveram isso. Você poderia só criar um set desse array de valores. E esse set, o JavaScript tem a compatibilidade, né? De você poder dar um new set e passa a sua lista ali e ele vai gerar o set baseado nos valores que você tinha, removendo as duplicatas pra você. É uma forma de trabalhar e de ver o problema. E eu tenho certeza que se numa entrevista de emprego você traz isso e você explica o porquê, é total ponto positivo. Eu acho que isso é um excelente tópico pra gente conversar num episódio futuro, sobre as estruturas de dados que o JavaScript tem nativo e as estruturas de dados que o JavaScript não tem e deveria ter. Olha aí. Porque eu acho que muitas das pessoas que aprendeu a programar pelo JavaScript não estão cientes dessa estrutura de dados, porque você não usa no JavaScript. Eu me incluo, tá? Eu demorei um tempasso, uns 4 anos pra começar a ir atrás de outras coisas assim. Ah, sim, por exemplo, assim, min heap, max heap. Como é que você usa eles? Por que eles são bons, né? Mas qual que é o problema que vai... Exatamente, qual que é o problema que você vai atacar? Mas enfim. Outro episódio. Bom, interáveis. Bom, quando a gente fala de interáveis, o Soutinho acabou de falar, né? Que muitas das vezes a gente vai pro array, né? E aí, se eu só fazer uma introdução man-baby aqui, só pra que todo mundo esteja na mesma página. Por que a gente itera? Porque às vezes a gente quer fazer operações repetidas sobre uma coleção, né? Isso. E esse eu acho que é a necessidade básica de você ter um interável. Então você tem uma estrutura de dados, uma coleção, que você quer aplicar a mesma operação para cada item. Isso é o mais trivial, né? Você pode ter outros casos de uso. E o JavaScript, ele tem algumas formas de você fazer isso com array. E até certa instância objeto. Mas no final, você vai iterar sobre um array. Você tem o for, né? Que o Mário falou. E o for, ele tem todas as complicações de você ter que controlar o índice, o critério de parada, o inicializador. É a forma que eu acho que todo mundo começa aprendendo, mas é a forma que no final eu acho que quem trabalha com JavaScript pouco usa. E é legal de falar que tem a diferença também de ser a forma via statement, né? Você tá criando um bloco de código que é especificamente feito para executar esse tipo de operação, e por debaixo dos panos, de muita coisa que a gente dizer aqui, ele pode estar rodando também. Exato. Não, ele pode estar. E é legal porque você vai ver quando a gente for falar sobre como a gente faz isso de forma funcional, que a expressividade é uma diferença gritante entre a forma imperativa e a forma mais funcional, vamos dizer assim. Ou declarativa. Às vezes nem tanto, né?
Por isso que eu falo funcional, porque pode se posicionar como declarativo. A gente tem o while, que ela é parecido com if, porque você tem os critérios de parada e incremento fora do body da construção do bloco, né? Você só tem o critério de parada dentro do while, né? E aí você tem que controlar manualmente, antes de você começar o while, o seu inicializador, e dentro do body do while você tem que colocar o seu incrementador, vamos dizer assim. E tem um problema muito grande nisso aí, que acontece muito forever loop, por causa que você não calculou direito o seu while, né? E é legal isso que o Will falou, né? Que a gente aprende essas coisas como se elas fossem entidades, né? Tipo, você tem o if, você tem o for e você tem o while, mas a partir só de você ter o if, que agora eu vou lá na puta que pariu agora, né? Tipo, quando você tá você aprende, sei lá, porta lógica, quando você tá no curso. E você fica, porra, cara, porta lógica, o que tá acontecendo? Aí quando você vai na programação, você vê o if. Você não vê uma associação ali diretamente, mas tem a ver. Então, o pessoal às vezes fala muito, tipo, não, porque fazer faculdade não vai agregar nada e tal. Quando você tem esse conhecimento mais teórico, algumas coisas ficam mais fáceis porque você pode ouvir alguém te dar uma dica, igual a gente vai estar dando agora, que vai linkar as coisas. Então, por exemplo, o while tem esse problema que o Will falou, porque antes da gente ter o while, aí eu posso estar errado agora, se não me engano, assistindo o COBOL, o while era if com go-to. Eu trabalhei com COBOL, eu me lembro disso. Então, a estrutura do while é literalmente um if com go-to. É um if que quando você chegar em determinado ponto, que seria no final, você tem a regra pra dizer se ele volta pra linha do começo ou se ele segue o fluxo ali. Então, o poder de controlar como que essa estrutura vai seguir ou não, tá na sua mão. Exato. E aí é isso, né? Eu gosto de ver como as coisas vão se compondo e evoluindo, porque olhando pra trás, tudo faz sentido, né? Inclusive, eu acho que o JavaScript tem alguma coisa similar com label, né? For label, se eu não me engano. Agora eu vou ficar devendo. Pois você sabe que você escrever qualquer coisa 2 pontos é uma sintaxe válida no JavaScript. Caraca, essa eu não sabia. Deixa eu testar aqui. É uma sintaxe válida, porque esse é label. Peraí, deixa eu ver. Você pode falar soltinho 2 pontos e continuar seu código embaixo. É uma sintaxe válida. Que legal. Porque isso é dos primórdios do JavaScript, quando você, se eu não me engano, você tem uma forma de, dentro de um loop, você apontar para esse label. Alguma coisa assim. JavaScript era bem arcaico. Bizarro, né? Hoje aí... Pô, é muito bom ter esse papo com o Will, porque nos últimos dias eu só tenho mexendo com Clojure e Dart. E aí eu volto a ver esse brilho do JavaScript e eu fico, ai, que legal. Esse é o problema, cara. Eu sou programador de uma linguagem só, cara. Esse é o meu problema. Eu só sei JavaScript, eu não sei mais nada. Nem React eu sei, cara. Toda vez que eu vou trabalhar com React é uma dor de cabeça, mas tudo bem. E aí você tem estrutura de loop no JavaScript, que é o do while. Do while, ele é similar ao while, só que ele sempre executa pelo menos uma vez, né? Porque a checagem do critério de parada ele é feito no final do bloco. Eu só tô explicando isso para mostrar a existência, mas não quer dizer que você vai usar, né? Eu vejo muito pessoal usando while dentro de generator, mas a gente vai chegar lá também. E aí, eu acho que a primeira pequena evolução era quando o pessoal começou a introduzir o uso do for-in, né? O que o for-in faz? Ele entrega, para cada interação, ele entrega o nome da propriedade do objeto. O problema é, se você está iterando sobre um objeto, que esse objeto ele tem alguma coisa no parent dele, se ele tem algum projeto, se ele tem alguma propriedade no prototype chain, você vai iterar sobre ele. Agora, Will, pausa pra você que tá ouvindo e ficou tipo, o quê? Abre o seu navegador, pegue object.prototype. alguma coisa, dê igual a oi, crie um novo objeto, tipo pessoa, com nome, idade, e faça for-in nele. E veja o que acontece. Exato. Você vai iterar sobre as propriedades diretas do objeto. Por exemplo, quando você coloca pessoa.nome, pessoa.idade, você vai receber nome, idade, que são objetos diretos, propriedades diretas desse objeto. Só que também você vai receber propriedade oi, que está no prototype. Esse é o problema, porque o for-in ele itera sobre todas as propriedades do objeto. Tem uma forma de você fazer um workaround nisso, que é você usar a propriedade hasOnProperty. Esse é um método, né? Então, se a propriedade for uma propriedade direta do objeto, esse hasOnProperty vai retornar true, e aí você itera e faz o que você quiser. Só que, como você pode ver, isso não é uma coisa que seja muito ergonômica para desenvolvedor. Eu diria até intuitiva. Exato. Então, muitos desenvolvedores acabaram por não usarem, a não ser que, isso eu tô falando JavaScript pré-ES5, tá, gente?
que naquela época você não tinha os métodos que eu vou mostrar, que a gente vai falar agora. Naquela época você só tinha essas coisas. E aí quando você vai iterar sobre um objeto, o que você tinha que fazer? Você quer, sei lá, fazer um debug e mostrar todos os itens de objeto. Então o que você ia? Você iterava em cada propriedade do objeto e sei lá, jogava numa tabela, que seja, fazia o que você quiser. E é assim que você iterava na época, né? Bom, aí a gente tem o S5, né? Com o S5, você tem vários array methods, né? Então, você tem for each, você tem map, você tem reduce, filter. E aí, por que as pessoas começaram a usar mais esses métodos, em vez de usar for? Porque você tem mais expressividade, né? Então, em vez de você ler um for, um while e tentar compilar para entender o que aquele for, aquele while tá fazendo, você usa um método tipo filter, every, map, find, reduce, find. Que era o motivo... Era o motivo da galera instalar libs como Lodash, como Lambda. Exato. Pra ter esse set de utilidades pra poder lidar com estrutura de dados. O legal é que o Lambda e o Lodash, eles começaram a cobrir alguns desses gaps, né? O bom deles é que eles interavam sobre arrays e outros tipos de colecionáveis, do tipo objeto. E aí eu acho que nesse momento, eu acho que foi até bom você mencionar, porque eu acho que é um próximo... É um belo gancho para a introdução de interáveis, né? Por que a gente tem interáveis no JavaScript? É uma oportunidade de você ter um protocolo para você expressar como você intera sobre qualquer tipo de objeto no JavaScript, né? Não só em cima de array. Porque, no final, o que você quer fazer? Imagina que você tinha um padrão antigamente no Redux, por exemplo, que você pegava um objeto e aí você fazia esse objeto, o índice do objeto seria um número, e aí meio que você criava um lookup table para você iterar sobre o objeto no React. Era um padrão bem comum na época. Esqueci qual que é o nome do padrão, mas eu descrevi ele aqui. Eu vou dever ele também, mas enfim. Porque aí o que você tinha? Você tinha no final um lookup table do objeto e um array com os IDs do objeto. E aí quando você iterava os IDs do objeto, quando você iterava sobre o objeto, você iterava sobre ID, fazendo get pelo índice desse lookup table. Eu esqueci qual que é o nome do padrão, mas a descrição é essa. E aí, a diferença é, por que não eu vou fazer o loop em cima do próprio objeto, né? Então, se você um dia quiser fazer isso, você pode fazer via Iterator Protocol. Eu acho que é isso que é o certo. E aí, nas outras linguagens de programação, você tem Iterator como uma interface, né? Mas JavaScript não tem interface, então, por causa disso, a gente chegou com o protocolo, né? Protocolo Iterator. E o protocolo Iterator, ele é meio que simples, né? O protocolo Iterator é um protocolo que é vamos levar pro campo da interface, que eu acho que vai ficar mais fácil fazer o paralelo. Ou, se não tiver, você me ajuda a explicar. Só pra dizer, acho que já tava super show já do jeito que você tava trazendo. Tipo, é um objeto, obrigatoriamente tem que ter um método next, você precisa ter esse método next. Até aí, qualquer objeto seu que tem método next poderia ser um iterável. Mas... para bater com o Iterable Protocol, o protocolo, o retorno do next também tem que ser condicionado. Exato. Então o retorno dele tem que ter value e done. Exato. Bom, obrigado. É isso. E tem outros valores que são, como é que eu posso dizer? Aceitos. Outros métodos e outros valores que são opcionais, mas vamos fixar nesses dois, porque esses dois são os obrigatórios, tá? Então se você tem qualquer objeto, não importa qual seja, que ele tenha método next, e esse método next vai para cada chamada ele vai entregar um value done. O done, ele é uma flag que ele vai indicar quando você não consegue mais gerar mais valor, né? Ou seja, você chegou ao fim do array, do seu iterável. E aí, isso por si só não é o suficiente para você ter um objeto iterável. Porque isso aí, o Iterator Protocol, ele é só um protocolo que ele descreve como o seu objeto gera valor, mas ele não descreve como se itera sobre o seu objeto. Para você descrever como se itera sobre o seu objeto, aí sim você tem Iterable Protocol. Então são duas coisas que a gente está falando aqui. A gente tem o Iterator, que é o que gera os valores, e o Iterable, que é o que
navega a sua coleção. E aí, Will, eu quero fazer uma pausa só pra plantar uma sementinha na mente das pessoas. Por favor. Agora há pouco, eu disse que o while é if com go to. E go to diz, volte para a linha tal, beleza? Uhum. A partir do momento que a gente diz que a array é um iterable, mas nem todo iterable é um array, a gente sabe que você pode fazer o loop for no seu array, mas se você for fazer o for of, você não tem o controle do índice. Exato. Tranquilo até aqui? Agora, gente, olha a brisa esplêndida aqui. O Will acabou de dizer que o next é obrigatório e que você precisa dar o value, beleza? Dá pra você pensar que por debaixo dos panos, vamos lá, quando a gente usa o for of ele é específico pra lidar com iterables. Então pensa que quando você passa pro for of algo que é iterable, o que ele tá fazendo é pegando esse objeto e por debaixo dos panos, olhando, sei lá, qual seria Na verdade é isso, ele nem olha o total, eu vou dizer agora. Ele vai chamar a função next desse iterable até que o done dela vire true. Exatamente. É por isso que quando a gente está trabalhando com o loop for normal, o Will trouxe muito bem, né? Ele tem o índice. E quando a gente está trabalhando com o for of, você não tem o índice. Porque o controle de quando termina a iteração do seu iterável tá no done que sai do next. Exato. Então, quem vai controlar a geração de valores e a interação dos elementos da sua coleção não é o for of. O for of é o que sabe qual é o protocolo e como consome. E que vai consumir os valores, mas ele não sabe como os valores são gerados. Perfeito. Enquanto você está trabalhando com o for e o while, você controla tudo. Então, é um nível de abstração diferente. E aí no começo a gente tinha falado, né, que algumas coisas que são iteráveis, nem todas que o array é um iterável. É um iterável, mas nem todo iterável é um array. E aí, no JavaScript hoje, você tem algumas coisas que são iteráveis, né? Então, um array é um iterável. Um string também é um iterável. Um map, um set, um type array são iteráveis. Então tem essas coisas. E aí, e aí você tem, o que eu tinha falado, o map, set, o weak map, o weak set também, né? Na verdade, o que eu queria dizer são os métodos que aceitam iteráveis. Então você tem alguns métodos que aceitam iteráveis como input. Então você tem map, weak map, set e weak set, né? Aí você tem o promise all, promise race, promise all settle. Sim, que é o que eu fiquei muito feliz quando saiu. Eles aceitam iterável. Então, a gente usa array porque é mais cômodo pra gente, mas, por exemplo, se quisesse botar um set lá como... E a array from também, a array from também aceita iterável. Nossa, isso bugou a cabeça. Fazer um set de promises, caralho. Eu não sei porque você queria fazer um set de promises, né? Vai que você tem um pool de promises e você quer remover os promises repetidos, eu não sei. Faz sentido. Mas eu não entendo os cases pra isso, né? Mas você poderia. E aí, você falou do for of, e aí você tem o for of, que opera sobre iteráveis. Você tem o spread operator. O spread operator, ele é um operador que ele aceita qualquer tipo de iterável. Então, se você tem um objeto, e esse objeto, ele implementa o protocolo iterável, sei lá, eu tô tentando aportuguesar, Iterable Protocol. Não é o iterator, tá? O iterator é só geração de valor. E você pode usar o spread operator nesse objeto. Não no objeto literal, né? Você tem que colocar o valor do objeto. O next dizer como é que faz. Destruction Assignment também. E uma coisa chamada yield star. Mas eu não vou explicar yield star, porque yield star a gente precisa... É outro rolê. Exato, a gente precisa entender... E aí a gente ia falar cair em corrotina quase, coisa do gênero assim. Exatamente, eu quero chegar em corrotina, porque quando a gente chegar em corrotina, todo mundo vai entender o porquê a gente usa... Eu não sei se a gente vai ter tempo. Não, acho que hoje vai ficar... acho que hoje vai ficar foda. Vamos parar por aqui, então. Vamos parar por aqui, porque assim, o que eu quero... Acho que é isso, ó. O episódio tá feliz, a gente tem uma conclusão agora já. Exato. Que fecha com tudo que a gente conversou. Exato. Porque quais são os próximos passos daqui em diante? Eu queria mostrar quais são as coisas... Talvez a gente pode fazer isso na live, ou talvez a gente pode fazer isso no próximo no próximo... JS Boladão. JS Boladão. Mas eu prefiro que seja num episódio em vídeo, porque aí a gente vai conseguir demonstrar algumas das capacidades únicas de um iterável e quais são os shortcuts que a gente tem hoje em dia no JavaScript para gerar iterável sem precisar trabalhar com esse protocolo inteiro na mão. E talvez a gente consiga, se a gente chegar em corrotina, explicar como aquela lib que é bem popular no Node, que é o co, funciona. Olha aí. Eu conheço o co, mas não sei como ele funciona. Você vai me ensinar então. Pode ser.
Eu queria usar Corretina pra explicar o porquê do Sagas, React Sagas. Que é parecido. Eu acho que é mais próximo. A gente vai conversar no dia e vai se encaixar. Fechou. Eu acho que o lance é a gente... o lance que a gente pode guardar na sua cabeça agora é... A gente tá falando de lidar com quantidade contínua de dado. Exato. Finita ou infinita. Exato. Esse é o GOT. Esse é o GOT. E aí, fica com isso na cabeça, vai dar uma estudada. E aí a minha dica final também é isso que eu falei, né? Sempre que você vê alguma coisa, tenta pensar como com código aquilo roda. Então, o for of. Por que o for of é só critério? Se tem o next, e aí as coisas vão começando a se fechar na sua cabeça, sabe? Se você tentar imaginar a implementação das coisas que você usa, eu acho que é um ponto bom. Até porque você pode criar uma função que faz o papel do if, né? Exato. Não à toa, tem uma linguagem inteira baseada nisso chamada Clojure, que é um dialeto de Lisp, que enfim. Aí é outro rolê. Ai, até doeu. eu tenho a versão a usar parênteses. Eu abracei o capeta faz tempo já, velho. Ele paga minhas contas. Perfeito. Bom, pra você que tá ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Vamos ver qual que vai ser a cena dos próximos capítulos. Vamos ver se o Mário Soutinho deixa essa estrelinha e volta a gravar com a gente. E aí a gente vê a gente tem um bom cliffhanger pro próximo episódio já tá esse boladão. Que pode muito bem ser a live. Pois é. Já pensou a gente grava a live? Não, é que gravar a live fica ruim, né? Porque a gente já tá mostrando as coisas, vai ficar ruim. Mas enfim, a gente vê o que a gente faz. Bom, o 203 eles fazem isso, né? Eles gravam o episódio e lançam... Eles gravam o episódio e o áudio do episódio é o podcast. Tá, isso parece interessante. Enfim, vamos pensar sobre o... Beleza. Falou. Vamos nessa. Tchau, pessoal. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.